Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Direitos Autorais em Debate, iniciativa do Instituto Brasileiro de Direitos Autorais, que é um instituto de pesquisa aplicada e que a gente busca aprofundar o conhecimento e despertar curiosidade sobre direitos autorais em toda a sua amplitude. Convidamos vocês a seguirem o IBD Autoral nas redes sociais para acompanhar esses debates tão interessantes e enriquecedores como o de hoje. Eu sou Lucas Chirrua, diretor e pesquisador do Instituto, e tenho o prazer de mediar o nosso nono encontro. E o tema da nossa conversa hoje é o livro Eles Deviam Editar Livros sobre os Segredos da Lei, obra que trata de hip hop, cultura e direito autoral. E para falar desse projeto super interessante, a gente recebe aqui hoje a Liz Beatriz Saz, que é professora da UFSC, pesquisadora e especialista em propriedade intelectual há mais de 18 anos. Muito obrigado, Liz, por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco. Obrigada, Luca. Nós que agradecemos imensamente o convite do IBD Autoral para estar aqui e conversar dessa obra que para a gente já tem aí um carinho gigante pelo desafio, inclusive, que foi a escrita dela. Maravilha, Li. Muito obrigado pelo teu tempo. E também são coordenadores também do livro a Isadora Baís, que é advogada especialista em direitos autorais, mestranda na UFSC e cofundadora do projeto Autoria Marginal, e o Preto Laufer, que é escritor, pedagogo, produtor cultural e também cofundador do projeto Autoria Marginal, que infelizmente não puderam estar conosco hoje por outros compromissos, mas a gente vai compartilhar um vídeo agora para apresentar um pouquinho desse projeto, o projeto Autoria Marginal, para vocês antes de começar a nossa entrevista. Então, a gente vai passar esse vídeo e a gente já retorna com a nossa conversa com a professora Elis. Você já se perguntou quem são os verdadeiros autores da cultura brasileira? Foi em 1988 que o Brasil reconheceu a cultura como um direito do povo, mas apenas uma década depois, os direitos autorais foram atualizados. E mesmo assim, quem estava nos metrôs, nas rodas de rimas e nos bailes foram deixados de fora dessa conversa. Porque a favela canta, a favela dança, a favela pinta e escreve o que esse Brasil é. Mas na hora de reconhecer, somem os nomes, somem os direitos. Esse livro que estamos lançando, ele traz mais do que palavras, ele é reparação, denúncia e conhecimento, além de ferramenta. O Autoria Marginal ele veio para isso, trazer esse papo reto e descomplicado através do hip hop, das nossas memórias, histórias e das nossas lutas. 13 crônicas, 13 provocações. Queremos que todo artista, todo cria de quebrada saiba, sua arte tem valor, toda criação tem lei e essa lei precisa ser nossa também. Esse livro ele é um convite para aprender, ensinar, resistir, para dizer que a arte preta tem dono e esse dono ele precisa ser reconhecido. Porque cultura é nossa arma e agora também nosso direito. Nos auxilia a reescrever a história dos direitos autorais no Brasil. Acesse a plataforma Benfeitoria, adquira seu exemplar, nos auxilie com doações e contribua para a democratização do acesso à informação. Liz, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A ideia é que esse espaço hoje seja, sobretudo, sobre vocês, sobre o trabalho de coordenação, de idealização, de estrutura, né, dessa obra, como ela foi construída. Então, sem mais delongas, a gente vai começar as perguntas, que a gente está super curioso para entender um pouco como se deu a construção, o nascimento desse projeto super interessante, né? Então, primeira coisa que a gente percebe é que o livro, né, já nas primeiras páginas, deixa claro ali que ele nasce em provocação ao verso eles deviam editar livros sobre os segredos da lei. Então, a nossa primeira pergunta é exatamente sobre isso. Qual foi o ponto de partida para a idealização desse livro e como esse verso realmente ele reverberou em vocês para
gerar agora, já no final, né, desse processo de construção, esse projeto editorial concreto, né? Como foi, então, do verso da ideia de como surgiu essa ideia até esse momento agora de realização. Bom, Luca, mais uma vez, muito obrigada pelo espaço aqui do IBD Autoral para que a gente possa falar sobre esse projeto. E, enfim, esse projeto ele foi se construindo por camadas, né? E eu, como professora aqui do curso de pós-graduação em Direito na UFSC, na disciplina que eu leciono, que é sobre propriedade intelectual, eu desafio os meus alunos a escreverem não apenas o paper, mas também a terem que escrever um texto literário. O texto literário, geralmente, enfim, conectado com aquilo que nós discutimos e falamos ao longo do semestre. E acho que dessa proposta, dessa escrita literária, a Isadora, principalmente, que foi minha aluna e trabalhou comigo, gostou da ideia, né? E realmente desenvolveu um texto muito interessante. E, enfim, daí veio a ideia de escrever desta maneira para falar com o pessoal do hip hop. E aí, Luca, tu poderia me perguntar assim, mas professora, por que falar, né, em escrita literária, né, no âmbito de uma pós-graduação em Direito? E esse é um desafio que eu lanço sempre para os meus alunos, porque eu acho que a gente tem uma escrita muito hermética dentro do direito. Né? A Isa até não está aqui, mas ela não gosta que eu use essa palavra, mas eu sempre falo que a gente tem o juridiquês, sim. É inerente, muitas vezes, né, ao pessoal que trabalha no campo do direito. Então, é um pouco para a gente tentar desconstruir isso. Né? Dentro do grupo de pesquisa que eu coordeno, o Núcleo de Pesquisa em Propriedade Intelectual, a gente tem trabalhado com uma linha de pesquisa que a gente denomina de direito autoral aplicado. Esse direito autoral aplicado, quando a Isa traz a ideia da gente transitar pelo mundo do hip hop, do movimento hip hop, vem um pouco de pensar isso, né? Como é que o direito autoral chega lá e quais são as ausências que a gente tem sobre esse tema também, né? Então, daí ela, enfim, se reuniu o Preto Alfa, do que era para ser o livro, enfim, isso vira um grande projeto, tá? Que é o projeto Autoria Marginal. Então, hoje, para além da obra específica, né, que é eles deviam editar os livros sobre os segredos da lei, né, uma provocação à música 1º de Abril do MC Marechal, a gente tem um projeto que tem um aspecto social, que é o quê? A gente quer poder levar esse conhecimento, quer poder realizar as capacitações e fazer com que esse livro chegue em seu formato físico nas comunidades que mais precisam, e, portanto, para os artistas que estão nesses territórios periféricos. E aí vocês também poderiam me perguntar, por que a obra física? Porque a gente ainda tem muita gente nesses espaços que não vai conseguir acessar esse tipo de conteúdo pela internet. Né? Então, e a isso nós fomos somando inúmeros colaboradores, o IBD Autoral é um dos nossos parceiros aqui, né? Temos outros, como o GEDAI, né, que é um grupo de pesquisa, o próprio NUP é um apoiador do projeto, temos a CUFA aqui também apoiando para fazer essa interlocução junto às comunidades, temos as damas do rap, enfim, e aí nós temos muitas pessoas que foram se integrando enfim, simpatizando com o projeto. E aí vamos chegar, talvez, né, como é que esse verso nos impacta. E aí obviamente, preciso falar um pouquinho da minha trajetória aqui, né, Luca, por que eu tenho esse interesse no texto literário? Minha mãe era professora de teoria da literatura, né, e sempre me incentivou nesse sentido. Mas eu também fui musicista, uma musicista que já transitou pela música erudita, que já deu aula para os músicos e produtores de rock, na época que existia esse curso na Unicinos. Enfim, já tive que falar com diferentes linguagens, digamos assim, né? Então, quando a Isa ela me traz o hip hop, é um mundo relativamente novo para mim. Mas principalmente quando ela me fala da música 1º de Abril, do MC Marechal, e quando tem esse verso, eles deviam estar livres sobre os segredos da lei, isso bateu muito forte, e eu insisti, porque foi uma dúvida nossa, vamos deixar esse nome todo, né, esse título todo no livro, e eu disse para eles, a gente tem que deixar, porque essa é uma sacada muito interessante. E aí vou explicar por quê. E aqui a gente entra talvez um pouquinho num contexto acadêmico, mas é claro que aqui, quando o MC Marechal, e quem escuta a música toda do MC Marechal, que aliás,
tem uma harmonia muito bonita, é uma música que eu gosto bastante. E ele fala, eles editaram os livros sobre os segredos da lei, e ele fala também daquele livro do segredo, enfim, para, né, N situações que a gente vai lembrar. Ele fala também, então, eles deviam editar livros sobre os segredos da lei. E quando ele fala dessa questão sobre os segredos da lei, isso me remeteu àquele que talvez seja um dos meus grandes mestres e que eu tive a honra de ter algumas aulas com ele, conviver com ele, talvez mais no final da vida dele, que foi Luiz Alberto Vará. Né? Porque o Luiz Alberto Vará falava muito dos lugares secretos do direito, né? Ou seja, daquilo que é o não visto ou os lugares escondidos do direito. E quando eu escuto, portanto, Segredos da Lei, eu lembro disso. Então, e aí eu vou juntar, junto com a expressão senso comum teórico dos juristas, né, que é para dizer, a gente muitas vezes repete, vamos pegar o âmbito do direito autoral. Sabemos dizer quem é o direito autoral, quem é o sujeito autor, de acordo com o artigo 11 lá da LDA. Vamos dizer o que são limitações a partir de uma perspectiva legislativa, por exemplo, etc. Mas a gente não se pergunta, muitas vezes, né, sobre a fenomenologia ou sobre os aspectos sociais, políticos, estruturais que estão por trás da norma. Tá? Então, quando a gente pensa nesse título, o livro é um livro que, claro, ele tem uma função pedagógica, que é uma função de levar esse direito autoral de uma forma talvez um pouco mais lúdica, tá? Para quem não tem esse conhecimento no campo do direito, mas eu diria que ele também traz reflexões importantes para quem é do campo do direito, né? Porque ele tem provocações, ele tem denúncias aqui, né, sobre os aspectos do direito autoral, inclusive, dessa perspectiva de quem é o criador, quem é o autor e tudo mais. Então, acho que é uma obra que acaba transitando, né, entre esses dois aspectos. Como nós vamos levar esse conhecimento, mas, ao mesmo tempo, nos faz refletir, e aí, né, por isso que a gente fala, não é apenas um manual, não é apenas histórias, uma coletânea de histórias. Tem denúncia, tem reparação, tem, enfim, a gente falar um pouco da história de como tudo isso se desenvolve aqui no Brasil, né? Então, acho que, por isso, né, falar desse verso da música 1º de Abril, que é interpretada pelo MC Marechal, toca bem forte também em questões, né, que são importantes mesmo para quem está dentro do contexto do direito, e claro, quando a gente fala dos segredos da lei, é porque a gente sabe que quando a gente tenta falar muitas vezes com os artistas de modo geral, e artistas independentes, etc., falar sobre os aspectos legislativos ou contratuais é quase como falar num tabu, né? Então, assim, acho que tem esse aspecto portanto, acho que, embora o nome tenha ficado longo, ele tem tudo a ver com aquilo que a gente pretendia ao longo desse livro. Maravilha, Liz. Poxa, que bacana. Inclusive, até já adiantou uma das perguntas que a gente ia fazer mais para frente, que era exatamente sobre a integração, né, do texto literário com até mesmo ali citando obras musicais, trazendo também esse conhecimento jurídico, que tu falou sem juridiquês, né, o conhecimento jurídico acessível ali, tanto para advogados, para operadores do direito, para artistas, para produtores, para quem vive, né, a arte no dia a dia. Então é muito bacana ouvir isso de ti, como é que foi essa idealização até mesmo da abordagem, né, do livro, para além do conteúdo, mas da abordagem. Então, de trazer essas questões muito mais claras no sentido assim, olha, gente, esses são os problemas que músicos, produtores enfrentam ali no dia a dia, esse é o problema esses são os problemas que a gente tem com a lei, sem aquela questão como você trouxe, né, do juridiquês. Então, isso deixa muito evidente, né, deixa muito aparente toda essa questão problemática que a gente tem ali relacionando à legislação e também o que a gente tem no dia a dia de quem vive com música, né? E o livro, ele fala ali na introdução também, olha, esse livro não é apenas sobre música, não é apenas sobre cultura e também não é apenas sobre direitos autorais. E a gente percebe muito claramente, até mesmo na estrutura dos capítulos, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a crônica, quando olha para a inspiração, aí tem ali um momento multimídia, né, por assim dizer, que a gente tem a oportunidade de acessar uma obra musical
que eu acho que traz uma imersão ali para o livro muito bacana, né? Você está interagindo, está lendo, está ouvindo, está imaginando, está aprendendo. E aí, até queria ouvir mais de ti, como vocês pensaram nessa própria estrutura, né? Então a gente vê que a estrutura do livro ela é baseada, por exemplo, em algumas obras, em alguns temas também de direitos autorais. Então a gente vê uma relação ali entre o direito e a realidade ali da música, mas também a gente vê que os capítulos eles seguem uma determinada estrutura para como se o livro pegasse a gente pela mão e colocasse a gente nesse caminho de experienciar em vários sentidos, né, o que está sendo compartilhado ali. Então, queria saber de ti como é que veio essa ideia, a ideia da estrutura dos capítulos, da estrutura do livro. É realmente algo que é inovador. Eu não tinha visto até então um livro de direitos autorais que tratasse, né, sobre direitos autorais e que tivesse essa abordagem. E isso foi muito bacana e traz uma leitura muito imersiva, né? Então, como é que veio, de onde veio essa ideia? Como é que vocês chegaram a essas estruturas, seja do livro e dos capítulos também? Bom, o que eu acho que aí, né, a gente vinha com essa ideia. Primeiro, eu acho que uma coisa importante de dizer, eu acho, sobre a escrita desse livro, é que ele, de fato, é um livro escrito a três mãos, né? Então, assim, eventualmente, quando a gente vê livros assim, tem três autores, a gente acha que cada um escreveu um pedaço. Não, aqui, todo mundo, de alguma forma, né, atuou nessa escrita a partir da sua perspectiva, né? Então, a Isa entra aqui muitas vezes de forma muito forte com a narrativa, com a escrita literária, eventualmente, claro, com intervenções, mas eu entro muito mais com esse sentido de trazer o direito autoral e tentar trazer isso da forma mais direta e mais simples que possa ser possível. O preto nos traz muito essa questão da contextualização, do hip hop e da linguagem ainda, né? E aí até uma questão que a versão do e-book que está disponível na versão brasileira saiu pela editora do Yoda, né? Eu até quando conversei com o professor Marcos, eu disse, professor Marcos, ele é um livro que ele tem uma linguagem que não é uma linguagem formal. Ele tem gíria, né? Ele tem uma linguagem, às vezes, que é a linguagem exatamente que você vai encontrar dentro daquele determinado contexto. Cada narrativa aqui, ela é inspirada por uma música, e essas escritas literárias aqui, elas vêm muito das nossas vivências também. Tem coisas aqui que são experiências reais, né? São histórias que ou saíram da própria história do hip hop, ou que saíram da própria história da música popular brasileira, ou que foram inspiradas por elas. Tá? A gente não tem nenhuma que seja fato real, mas são inspiradas muitas vezes por tudo isso. E a nossa ideia, então, foi sempre a partir de cada narrativa trabalhar aspectos que nós selecionamos como essenciais sobre direitos autorais, seja dos seus conceitos, seja dos seus instrumentos específicos. É claro que aqui a gente dá uma ênfase muito grande, por exemplo, na parte final do livro, sobre sampleamento. Né? Por quê? Porque sampleamento é algo sensível quando a gente fala do movimento hip hop. Nós falamos sobre editais públicos como uma possibilidade, enfim, muitas vezes de se buscar recursos nessa área, e o Preto Alfa tem uma experiência grande com isso, como produtor cultural. Né? E a gente tem acompanhado aqui, inclusive, músicos que estão hoje desenvolvendo alguns projetos aqui no contexto de Florianópolis, exatamente por aqui. Então, essas amarrações, elas vêm muito também da criatividade de Isadora, do Preto, eventualmente minha, aqui trabalhando da parte jurídica, mas vejam, com esses desafios de unir todas essas perspectivas. Uma coisa também, Luca, que é interessante de falar, quando a gente trata da narrativa literária, eu sempre falo que é muito se expor efetivamente, né? É como né, o autor está nu efetivamente diante do seu leitor. Né? Porque a gente depois, quando fez uma leitura, depois de deixar, eu sempre falo que o texto tem que descansar um pouquinho, né? Mas quando a gente faz uma releitura do livro, a gente, poxa, como tem muitas camadas aqui sobrepostas daquilo que cada um de nós traz e daquilo que cada um de nós é, né? Enfim, com seus traumas, com sua história, etc. Então, o livro, ele teve efetivamente essa perspectiva de tentar trazer
a partir principalmente da narrativa literária, tá? A contextualização de tudo isso que a gente achava que era importante de ser dito sobre o direito autoral, com uma breve explicação no final. Essa explicação, também, nesse mesmo sentido, correlacionando muitas vezes esses conceitos com a história, correlacionando tudo que a gente tem em aspectos contratuais, etc., com aquilo que foi contado dentro da narrativa literária. E, claro, eu acho que para dar um temperinho a mais aí, né, a gente quis fazer isso sempre inspirado por músicas do hip hop. Né? Inclusive, os primeiros textos aqui, que é da indústria fonográfica e o hip hop antes do digital, e a indústria do hip hop após o digital, né, são textos que a própria Ed Veller, da Damas do Rap, ali participa, né, e conta da sua experiência, enfim, dentro de toda essa história. Então, essa própria contextualização do hip hop também foi importante, né, para que a gente pudesse trazer o livro. E aí vem o ponto de crítica que a gente tem aqui. O quanto esse movimento, que é da periferia, né, se encontra representado em termos de legislação de direitos autorais. Né? Então, aí já começa um pouco do levantamento das problemáticas que eu falei antes, da própria crítica, da própria denúncia, enfim, que o livro apresenta. Perfeito, Liz. Puxa, muito obrigado. E esse relato, inclusive, ele traz aqui o gancho perfeito para a nossa próxima pergunta, né? A gente viu que, claro, o Preto ele é produtor, a Isa ela também tem uma participação também grande, né, no mundo das artes. Você também por ser musicista também, tá ali no palco, né, por assim dizer, tá ali no dia a dia também no mundo das artes. E aí vocês têm também esse material também escrito em conjunto com artistas do hip hop, como é o caso da Ed Veller, e a gente tem essa curiosidade, né? Então, até mesmo por conta dessa abordagem do livro, como a gente falou, né, que é uma abordagem que não é um livro de direito, é um livro que ele tem esse sucesso, né, em conseguir falar de direito, mas sem aquela coisa pesada, sem aquela coisa densa, falando de direito como ele é na prática. E aí queria também, até aproveitando um pouquinho, como você falou, dessa parte do livro que foi escrita em conjunto, né, com uma das criadoras do Damas do Rap, entender um pouco como é que foi esse processo criativo, quais são, se existem alguns pontos que são mais. Você comentou sobre o sampleamento, né? Se existe algum outro ponto que é um pouco mais sensível, que é algo que realmente a gente tem que olhar com mais cuidado para a lei de direitos autorais, quando a gente fala da percepção dos artistas do hip hop. Então, quais seriam os pontos, né, mais urgentes da gente olhar para a legislação e falar, olha, isso daqui realmente não faz sentido, não é algo que, por exemplo, faz sentido, por exemplo, com o dia a dia ali da criação, da produção do hip hop, que é um dos grandes gêneros musicais que a gente tem aqui, que a gente produz, né, no Brasil. Então, saber de ti como é que foi esse processo criativo com os artistas do hip hop e também da visão dos artistas do hip hop, quais seriam ali os pontos mais sensíveis do direito autoral. Alguns dos pontos, né? Claro, a gente não vai dar um spoiler aqui para o pessoal vir e ler o livro, né, e ter essa experiência muito bacana, mas pelo menos um ou dois pontos ali que a gente pode tomar mais cuidado, que a gente tem que olhar com mais cuidado para o direito autoral. Bom, Luca, essa pergunta ela é bem interessante, tá? Porque o primeiro ponto, talvez, que a gente tenha para trazer aqui, e aí, como eu falei, é um projeto que ele visa principalmente atender artistas e fazedores de cultura, né, que vêm de forma independente, muitas vezes da periferia. O primeiro ponto é um desconhecimento sobre seus direitos, tá? Então, é por isso que a gente quis fazer esse livro, por isso que a gente quer levar essas capacitações. Então, assim, o saber que eu tenho um direito autoral, ou que eu posso receber sobre a música que eu criei, tá? São pontos já que muitas vezes não se tem clareza sobre isso, né? Então, eu acho que, e por isso, né, ressalto novamente, pensando muito nesse artista que é o artista independente, né? Ou, enfim, que é o artista que muitas vezes está produzindo na periferia, que não está dentro do mainstream, porque, né, claro que o próprio hip hop, de modo geral, ele vai se construindo de forma independente, mas a gente tem também aqueles que já estão, né, num outro, digamos assim,
padrão de desenvolvimento da carreira, digamos, né? Então, a gente está pensando nesse artista que ele está ainda ali tentando desenvolver a sua carreira. Segundo ponto, e aí esse é o tema que a Isa pretendia trabalhar dentro da sua pesquisa de mestrado, é o sampleamento. Tá? E aí, pela própria experiência de ter, novamente, muitas vezes, inclusive pela falta de informação que o artista tem, né? A gente sabe que dentro do hip hop você vai ter o MC, você vai ter o DJ, você vai ter o rapper, etc., né? Enfim, atuando dentro desse movimento, e o sampleamento entra como algo que também é comum, não é específico apenas, né, desse gênero musical, ou dentro desse movimento específico, mas que aqui também pega de forma bastante sensível. Então, até tem uma das histórias ao longo do livro que a gente conta exatamente, né, um jovem que utiliza um sampleamento e tal, e a mãe depois recebe uma notificação, né, e é o que meu filho fez, né? Então, acho que essa discussão, e aí duas questões que eu queria levantar, Luca, ainda, né? E aí especificamente sobre o direito autoral. O direito autoral da legislação de 98, e assim também nós vamos falar das convenções internacionais que tratam do tema, falam de um sujeito autor ainda, que é o sujeito autor do gênio criador, né? É algo que, em várias outras áreas do conhecimento, é uma visão sobre a autoria que já foi superada, né? Ou seja, é uma visão da autoria individualizada, né? Nessa expectativa, né, de um gênio criativo, que não é necessariamente a realidade que você vai encontrar em diversos movimentos culturais, não só aqui do Brasil, mas enfim, do mundo de modo geral, e muitas vezes dessa cultura periférica, que se produz muitas vezes de forma mais coletiva, né, com uma visão, enfim, diferente em torno de todos esses aspectos. E aí a gente tem aqui a própria questão de denúncia que está no início do livro, está no vídeo institucional também que foi passado, é a questão onde vem o reconhecimento, por exemplo, da arte preta, né, dentro do nosso contexto sociocultural brasileiro. Então, e aí é um certo descompasso entre o que a gente vai encontrar na legislação e até aquilo que historicamente acontece no Brasil desde a abolição da escravatura. Tá? Então, acho que a questão da autoria é o primeiro ponto. O segundo, como eu falei em sampleamento, não tem como deixar de passar pelas questões das limitações do direito autoral. Né? Então, assim, a gente estava falando, o processo de escrita desse livro, Luca, não foi só desafiador pela questão criativa em si, mas pela questão jurídica também. Tá? Então, assim, a gente estava falando, se a gente que tem conhecimento sobre direito autoral, para conseguir fazer um clearance a respeito desse livro, por exemplo, para que a gente tivesse um pouco mais de segurança, é difícil. A gente não consegue o acesso, o retorno não vem. Faz mais de 10 meses que a gente está nesse processo todo, né? Enfim, imagina para o artista independente, enfim, que precisa passar por tudo isso, né? Então, a gente tem uma prática cultural, digamos assim, eu coloco isso porque ela não é específica do hip hop, a gente, né, tem isso de forma, mas que ainda traz uma série de obstáculos, porque o que muitas vezes, então, ele vai fazer? Não, então eu não vou usar essa música que era a que eu queria, era que estava dentro do meu processo criativo, mas então eu vou buscar alguma coisa que esteja livre para eu não ter que me incomodar, né? Então, eu acho que essa questão que a gente sabe que é um conflito, né, uma tensão dentro do direito autoral entre o que é o interesse público e o que é, digamos, o aspecto privado aqui de interesse, muitas vezes não do autor, mas do seu intermediário, tá? Muitas vezes vai entrar em conflito e a gente acaba aí, digamos, deixando de lado, né, ou não dando esse reconhecimento específico, né, para esses movimentos culturais. Eu também costumo dizer, Luca, que eu não gosto já desde logo deixo claro que não gosto dessa divisão, mas me parece ainda que a gente tem também uma divisão dentro da legislação muito mais voltada para a alta cultura, digamos assim, né, ou para aquilo que a gente chama, talvez, de fine arts, digamos assim, né, e aí, portanto, aquilo que está no aspecto geral do conhecimento coletivo, da cultura, e que, portanto, é periférica, não é que está no centro, muitas vezes, a gente tem dificuldade de encontrar espaço e fazer com que eles tenham ressonância dentro da própria legislação.
Perfeito, Liz. Puxa, obrigado por compartilhar essas percepções aí que vocês tiveram também no momento de construção, a percepção tua mais da visão ali de advogada, de professora em direitos autorais, do pessoal que está trabalhando ali no dia a dia, né, do hip hop, na produção, na criação, como você falou, muitas vezes fica limitado, que fala, poxa, essa música ia encaixar perfeitamente, como vocês fizeram com o livro, né? Ali cada capítulo, ele, de certa forma, ele tem uma música que é uma inspiração, então é muito importante. Aquela música ela é escolhida, ela tem um sentido ali para o debate daquele tema. Então isso é fundamental para o processo criativo, para se expressar, né, para a gente exercer esse direito de liberdade artística, liberdade criativa. E como você bem colocou, a gente tem uma lei que ela não viabiliza esse direito de uma maneira plena, né, de maneira que todos possam fazer esse uso, né? A gente vê que projetos, como você falou, que são resultado de diversas contribuições, são colaborativos e tudo mais, a gente não tem essa figura de uma autoria colaborativa, a gente tem muita insegurança jurídica quando a gente pensa no sampleamento, nas limitações e exceções como estão hoje, Uhum, ainda deixam muito a desejar, né? E aí seja na cultura de maneira geral, seja na música, quando a gente fala de museus, bibliotecas e por aí vai. Então, realmente são pontos que a gente se preocupa muito e que estão no centro da discussão, né? E até. Luca, Ai, desculpa, Liz, não, perdão. imagina, não, só queria complementar um aspecto aqui, porque a gente tem diversos apoiadores dentro desse projeto, a gente já fez alguns eventos aqui na cidade e tal, e a gente tem tido a intervenção, eventualmente, de grafiteiros, por exemplo, né, fazendo Sim, intervenções pelo projeto. E aí, portanto, não é só uma questão da música, né? O que surgiu de demanda aqui, nem a questão do grafite, por exemplo, né? E que traz perfeito. aí questões mais complicadas ainda, né? E tem um aspecto que até não é exatamente a minha área de atuação, a Isadora tem especialização nessa área e seria a pessoa talvez que poderia falar melhor, mas tem um aspecto aqui de criminalização também, né, desses movimentos culturais. A gente teve aí essa Uhum, semana situações que saíram na mídia é, e que são muito fortes se a gente for olhar. Se a gente for olhar desde o samba, né, e o samba depois ele vai influenciando, inclusive o hip hop, há muitas vezes a tentativa de criminalização desses movimentos. Né? A gente vê, inclusive aqui em Florianópolis, muitas vezes, problemas em relação à realização das batalhas de rima, né, que ocorrem aqui no centro da cidade. Então, acho que também tem mais essa camada, né, que ela vem do direito, né, e que ela é de exclusão também. Né? uhum, Então, eu só achei interessante trazer esse aspecto também. É um aspecto que está lá na introdução, né, está nos primeiros textos desse livro, mas que a gente uhum. também precisa olhar com atenção, né, como o nosso direito trata, né, esses movimentos culturais. Absolutamente, com certeza, Liz. Obrigado, obrigado por isso. E a gente, quando você compartilhou com a gente do projeto, né, a gente ficou super interessado, animado, a gente falou, cara, que projeto incrível. E para aqueles que também se animaram, seja porque assistiram esse episódio, essa entrevista contigo, seja porque já tiveram acesso, já tiveram contato, a gente sabe que tem uma forma de contribuir, de participar desse projeto, né, Liz? Vocês têm um projeto no Benfeitoria sobre o livro. E aí queria que você compartilhasse um pouquinho mais. O que que é esse projeto que está no Benfeitoria, como o pessoal pode ajudar, né? O que que a gente, como a gente pode participar mais, como a gente pode fazer parte desse projeto. Bom, para entender de forma bem simples como funciona, tá, o projeto Autoria Marginal, o projeto é o que dá nome a essa nossa ideia de levar esse conhecimento para essas comunidades, para esses artistas e fazedores de cultura que são os que mais precisam desse conhecimento. Só que hoje a gente ainda tem uma boa parcela da população brasileira que não consegue acessar esse tipo de conteúdo pela internet. É por isso que a gente está pedindo a doação pelo site da Benfeitoria para que a gente possa fazer a impressão física desses livros. Esses livros vão ser destinados, então, para as comunidades, associações comunitárias e bibliotecas comunitárias e também utilizados nas capacitações que nós vamos organizar
junto a esses artistas. Então, você pode fazer ali qualquer doação a partir de R$ 10 e você vai receber uma recompensa. Qual é a recompensa? O e-book da versão em português do livro. Tá? Não comentei antes, Luca, mas o livro, tá, tem uma arte na capa que foi feita pelo Alencar, né, e que está muito interessante, e a gente também vai lançar, provavelmente até o final do projeto ainda, as versões dessa obra em inglês e em espanhol. Cada uma delas vem com a arte na capa de um artista diferente, né, todos vinculados de alguma maneira ao hip hop, tá? E, portanto, quem doar daqui para frente, né, até o dia 22 de junho, que é o prazo final da nossa arrecadação de doações pelo Benfeitoria, vai receber uma pastinha, lá vai ter o e-book com a versão em português e ainda vai receber as outras duas edições. E outros brindes digitais que a gente tem disponibilizado, então, para o pessoal. Tem Lambi, se o pessoal quiser utilizar, enfim, tem uma série de brindes ali que a gente está disponibilizando também para quem fizer a doação ali pela benfeitoria. Todo dia, meia-noite, chega um e-mail com essas novidades para todos aqueles que são os doadores. Maravilha, poxa, que ótimo, que ótimo. A gente já garantiu os nossos e a gente convida também todo mundo a visitar. A gente vai deixar o QR Code, vai deixar o link também na descrição do vídeo para o Benfeitoria. E agradecer também, Liz, agradecer novamente o teu tempo, a tua disponibilidade, por compartilhar com a gente um pouquinho desse projeto, né, que é incrível e aqui é realmente a gente falou bastante do projeto, mas isso é só a pontinha ali do iceberg quando vocês se depararem com o livro, começarem a leitura, começarem esse processo de imersão, vocês vão ver que realmente é uma obra incrível, extremamente rica e como é que a gente pode dizer, multissensorial, né? A gente lê a obra, a gente ouve a obra, a gente está ali interagindo muito, é uma experiência muito bacana. E agradecer novamente a você, a Isadora, também ao Preto Laufer por esse projeto, né, por essa contribuição, não só ao direito autoral, que, como vocês disseram, não é um livro só de direito autoral, mas, sem dúvidas, é uma grande contribuição para essa área que a gente trabalha aqui no Instituto e que ela está realmente entrelaçada ali com cultura, com a música e por essa razão que a gente tem que olhar com muito cuidado para a nossa lei, para que ela seja uma lei para todos, né? E uma lei que viabilize o acesso, viabilize a cultura, viabilize a música, viabilize a arte, né? Então, Liz, se quiser deixar alguma mensagem aqui final para quem estiver assistindo a gente abre aqui novamente para ti. Luca, mais uma vez agradecer IBD Autoral pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse livro que, para mim, foi um prazer escrevê-lo, foi um desafio também, e agradecer muito, inclusive, a parceria da Isadora Baiz e do Preto Laufer ao longo de todo esse projeto, principalmente da coautoria do livro. A gente tem dito uma frase, Luca, que livro bom é livro nas mãos do povo. E se a lei é para poucos, que o livro seja a arma de muitos. Tá? Então, eu queria mais uma vez fazer o convite, a gente até dia 22 de junho, a gente está com essa campanha aberta no Benfeitoria, a gente vai deixar o QR Code e link aqui depois para o pessoal. Se vocês puderem contribuir, qualquer valor a partir de R$ 10 já nos ajuda a atingir nossa meta para fazer, então, a impressão desses livros e fazer com que este conhecimento possa chegar para quem mais precisa. Então, fica o convite e, mais uma vez, Luca, muito obrigada. Foi um prazer conversar aqui contigo, né, sobre esse projeto. Obrigado a você, Liz. Obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente. O link está na descrição, a gente vai deixar o QR Code. Se já não está na tela, a gente vai deixar na tela também para vocês. Obrigado, pessoal. Até a próxima.